também para tentarmos nós próprios cuidar um pouco mais dos nossos cuidadores informais. Nessa primeira conferência que falo, a Conferência do Porto, chegámos a uma conclusão de que cuidar dos cuidadores resume-se, ou pode-se resumir, pelo menos em parte, garantir a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Mas afinal, o que é que temos hoje? Temos uma falta de investimento, por exemplo, nos cuidados paliativos, nos cuidados continuados, em algumas respostas que ainda falta dar aos doentes, e, ao mesmo tempo, acresce outra dificuldade, a falta de valorização do trabalho de quem cuida diariamente de alguém. Atenta a esta realidade, a Teva Portugal reuniu-nos hoje aqui à procura de respostas, de soluções, pelo menos de uma luz ao fundo do túnel. É por isso que também agradecemos à Teva Portugal e que chamamos ao palco a diretora-geral Marta Gonçalves Casal. Boa tarde. En primeiro lugar, gostaría de darvos as boas-vindas e agradecer en nome da Teva Portugal a presenza de todos os convidados e oradores nestas Teva Talks. É unha honra poder contar hoxe aquí con a presenza da Asociación Nacional de Farmacias, Orden dos Farmacéuticos, Cámara Municipal de Lisboa e todas as outras organizacións aquí hoxe representadas. No pasado día 5 de novembro celebrouse o Día Mundial e Nacional do Cuidador Informal e a Teva Portugal decidiu dedicarlles este mes de novembro con varias iniciativas. Para alén desta actividade de hoxe, decorrerá outras actividades durante o mes de novembro que culminará con a cerimonia da primeira edición dos Premios Humanizar a Saúde, que se realizará no día 26 de novembro. Estes premios pretenden recoñecer o traballo dos cuidadores informais que, con o seu empeño, axudan a suprir todas as necesidades das persoas de quen cuidan. Recebemos un total de 24 candidaturas de proxectos con un elevadísimo nivel que está neste momento en fase de avaliación e votación. A Teva orgúllase de tratar 200 millóns de doentes en todo o mundo diariamente e isto conférenos unha grande responsabilidade, non só con os doentes e os prestadores de servizos de saúde, mas tamén con as familias en torno dos doentes. O traballo dos cuidadores informais dá un importante contributo para as economías dos países, ben como para o bem-estar individual e da sociedade. Eles satisfacen a grande maioría das necesidades de cuidados en todo o mundo. No entanto, o seu traballo permanece en grande parte invisível e non é recoñecido. En Portugal, estímase que existan máis de 1 millón de cuidadores informais. Destes, cerca de 240.000 son cuidadoires a tempo inteiro. Son, sobretudo, mulleres entre 45 e 75 anos que desempeñan este traballo non pago que representará máis de 300 millóns de euros por ano. Os números reais non son coñecidos, así como tamén non se coñecen totalmente as dificultades que enfrentan. Mas sábese que durante o período de pandemia de COVID-19 aumentaran. Tamén sabemos que teñen poucos apoios disponíveis, que están confrontados con desafíos a nivel económico, social e emocional e que nen o Estatuto do Cuidador Informal, aprobado há máis de un ano, veio dar resposta a todos estes problemas. O seu recoñecemento legal é xa unha realidade, mas os cuidadores teñen moita dificultade en acceder ao mesmo. A desburocratización é fundamental para facilitar o seu acceso. 6 meses depois da Seguranza Social comezar a receber requerimentos, había pouco máis de 1.000 persoas con o Estatuto do Cuidador Informal recoñecido en todo o país. Son todos estes motivos que levaran a Teva Portugal a establecer como a súa principal misión en cuanto empresa a apoiar e axudar os cuidadores en Portugal a seren visíveis, a recuperar a súa posición fundamental na sociedade e dar ferramentas para que o seu traballo non sexa o pesado fardo que recoñecen. De facto, desde 2019 implementamos programas de prestación de cuidados en 7 países: Canadá, Israel, Ucrania, França, Chile, Argentina e Rusia. Hoxe, estas Teva Talks, con o foco nos cuidadores informais, constituín máis un paso neste camiño que a Teva Portugal quer percorrer. Queremos dar voz aos cuidadores e dar visibilidade ao seu traballo tantas veces invisível. Pretendemos recoñecer o traballo daqueles cuidadores que, con o seu empeño, dan resposta a todas as necesidades das persoas de quen cuidan e que axudan a ultrapasar da mellor forma posible a difícil experiencia da doenza.
Cuidadores que crían un ambiente confortável e seguro para os doentes e para as súas familias, eliminando medos, apoiando psicolóxicamente e humanizando os cuidados. Moito obrigada. Obrigada, Marta Gonçalves Casal. Vamos olhar para esta plateia. Há farmacêuticos, há também médicos, há também enfermeiros. São profissões de sonho para muitas das crianças que pensam um dia o que é que vão ser. Há também crianças que pensam, ou que já têm pelo menos uma ideia do que podem ser assistentes sociais. Mas quem sonha ser cuidador? Não haverá assim muitas crianças a pensar nesse objetivo de vida. Foi algo que acontece a tantas pessoas, mais de 1 milhão, como dizia, mais de 1 milhão de pessoas em Portugal que aceita essa condição. Aceita por amor, por paixão, por carinho, por ter uma alma nobre, ou até porque não tem qualquer outra alternativa senão cuidar do outro. Ou por estas razões todas juntas. É o caso da Cristina Silva. Todos os dias que eu deito a minha mãe e que ela adormece, é missão cumprida, sem dúvida. Não fazia parte dos meus planos ser cuidadora, nunca me tinha passado pela cabeça e já sou cuidadora há 7 anos. Aqui ser cuidadora da minha mãe é uma inversão de papéis, praticamente. A minha mãe não sabe quem é, não sabe, tem 92% de incapacidade, não sabe o dia de hoje, não sabe quando faz anos, não sabe que eu sou filha. E quando estou com a minha mãe, eu não posso, pelo facto da minha mãe estar na situação em que está, eu não posso descarregar nela a minha tristeza ou as minhas lágrimas ou o meu cansaço. Não posso deixar nada por fazer. Não sei como é que são os cuidadores tratados nos outros países, não faço ideia. Aqui em Portugal, eu acho que nós somos invisíveis. Acho que a sociedade em si que não valoriza, não sabe. Só quem passa por esta situação é que pode dar valor, muitas vezes, ao desgaste, à falta de acompanhamento, à falta de informação. Muitas das vezes não é força física que me falta, que já vai faltando. É força, é que me motivem, é força. Ok, Cristina, não estás sozinha, está aqui alguém que te pode ajudar, que te pode dizer é este o caminho, é por aqui, um assistente social que me diga a tua mãe tem estes direitos e aqueles, e nunca tive, em 7 anos, nunca tive. Com isto da pandemia, muito pior. A minha mãe tem, como puderam ver, está ligada ao oxigênio 24 horas por dia. Tinha uma consulta de pneumologia em 2019, que foi cancelada porque coincidia com o Carnaval. Em março aparece com essa pandemia. Até hoje nunca mais fui contactada por essa especialidade. Já enviei e-mail, é isso que eu estava a confirmar, e enviei e-mail para o Hospital São João, onde a minha mãe é seguida. Eu pedi para ser reavaliada porque eu acho que há uma necessidade, e a minha mãe não falando, é tudo por gestos e por toques que eu vou-me apercebendo o que é que está bem e o que é que está mal. Acho que de vez em quando, que até exagero, estar sempre a ver como é que está a saturação dela, do oxigênio e por aí fora, e não há resposta, não tive resposta de ninguém. Isto em 2019, sei que foi uma especialidade brutalmente afetada pelo Covid, mas acho que já é a altura de começar a pensar em quem está ainda por cuidar. É, no fundo, uma luta diária, 365 dias por ano, sem pausas, sem férias, sem tempo para ter tempo
E também sem qualquer segundo na vida, sem uma única preocupação. A preocupação maior, naturalmente, a pessoa que precisa ser cuidada. E como a Cristina Silva, como acabámos de ver, haverá em Portugal 1.400.000 cuidadores. É este o último número que foi avançado pelo movimento Cuidar dos Cuidadores Informais. Na nossa sessão do Porto, o Bruno Alves, que é o coordenador nacional de Cuidadores de Portugal e que pertence também à rede europeia de cuidadores, deu-nos um ponto de vista que vale a pena pensar e certamente iremos abordar aqui. É que se estes cuidadores, 1.400.000, decidissem fazer greve, eles paravam de trabalhar e há também mais 1.400.000 pessoas, pelo menos, pessoas cuidadas, que deixavam de ter acesso a qualquer cuidado durante esse dia de greve. Estamos a falar de um universo sensivelmente de 3 milhões de pessoas a que o país ainda não está totalmente alerta. Chamamos ao palco a Emma Paulino, a Presidente da Direção da Associação Nacional de Farmácias, também o Manuel Caldas de Almeida, Administrador Executivo e Diretor Clínico do Hospital do Mar, Rosário Zinco dos Reis, a Vice-Presidente da Direção da Associação Alzheimer Portugal, a Isabel Mota, assessora do gabinete da vereadora Laurinda Alves, da Câmara Municipal de Lisboa, e ainda Maria de Belém Roseira, antiga Ministra da Saúde. Agradeço, antes de mais, a vossa disponibilidade para que olharmos para este universo que não é um universo muito pequeno, é um universo até bem maior do que aquele que esperaríamos, os tais quase 3 milhões de pessoas, porque o número de cuidadores durante o tempo da pandemia aumentou de uma forma substancial nestes 2 últimos anos que vivemos de pandemia. Muito boa tarde. Obrigado uma vez mais por terem aceitado o nosso convite. Vamos poder tirar as máscaras por estes breves instantes para podermos olhar também com maior expressão aquilo que nos preocupa, que é a vida destas pessoas, tanto os cuidadores como também das pessoas cuidadas. Já um pequeno alerta para depois não estranharmos. Maria de Belém Roseira vai precisar de sair um pouco mais cedo da nossa sessão e, portanto, será para já esta parte inicial um pouco mais centrada na antiga Ministra da Saúde e peço também a vossa participação para já tirarmos dúvidas à pessoa que em 2018 fez uma revisão da Lei de Bases da Saúde, propôs, Maria de Belém Roseira, a integração logo nessa revisão do Estatuto de Cuidador Informal, algo que não avançou, avançou agora. Aquilo que temos neste momento é aquilo que esperava. Eu acho que já esperava. Tem um microfone. Peço a todos que possam já colocar com o microfone nas mãos, porque assim podem ir acrescentando informação àquilo que vai sendo dito. Já está. Em primeiro lugar, muito boa tarde. Cumprimentar a iniciativa, agradecer o convite e os colegas de painel, com a moderação da Ana Sofia Cardoso, muito obrigada. E cumprimentava toda a assistência e realmente é uma assistência expressiva, o que significa que a matéria também é uma matéria com muito impacto na sociedade. E aquilo que eu gostava de dizer é o seguinte: eu não nasci para este problema com a coordenação do grupo que elaborou um projeto de proposta de lei de bases da saúde. Eu nasci para este problema muito antes e, por isso, quando fui vice-provedora da Misericórdia de Lisboa, já lá vão 30 anos, deixei um projeto pronto, porque já na altura era muito sentida a necessidade de os cuidadores descansarem. Porque isto é uma tarefa de 24 ou 24 horas por dia. E quem tem uma tarefa desta natureza precisa de um mês de férias. E como a Misericórdia de Lisboa não tinha a responsabilidade do apoio aos deficientes, foi uma espécie de tratado de Tordesilhas que se fez na altura ainda antes, em que a Misericórdia de Lisboa apoiava, através dos protocolos que eram da responsabilidade do Ministério da Saúde, das instituições de solidariedade social, mas os deficientes ficavam de fora. Só que havia uma enorme pressão, porque a Misericórdia tinha mais capacidade financeira e, portanto, não tinha aqueles problemas que o Ministério da Segurança Social colocava para o alargamento dos protocolos. E, portanto, havia uma grande pressão para que alargasse a sua ação a este domínio. Claro que a Misericórdia não podia fazer tudo,
mas eu achava, nessa altura tinha o pelouro da saúde e da ação social, e era a vice-provedora, que havia algumas áreas que não eram feitas pelo Estado e que a Misericórdia tinha a responsabilidade de ser vanguardista nesse aspecto. E uma dessas ações e desses projetos que ficou feito era fazer da colónia de São Julião, que era numa praia ao pé da Ericeira, um estabelecimento onde quem tinha dependentes a cargo podia deixá-los durante um mês para poder gozar as suas férias. Evidentemente que a questão dos direitos sociais é uma questão sempre em crescendo, digamos assim, porque os próprios problemas sociais se vão alterando. E, como é lógico e evidente, para quem teve a responsabilidade da saúde e para quem, além disso, já tinha gerido instituições de saúde, e designadamente o IPO de Lisboa, que é uma casa muito pesada, com uma carga muito grande, tem a noção que nós hoje conseguimos viver mais tempo, mas também vivendo mais tempo dependentes de cuidados de saúde que nós não sabemos dar. Nós, quando eu digo nós, cidadãos comuns, nós não somos profissionais de saúde, temos muita dificuldade em fazer em casa, quando dão alta às pessoas, determinados procedimentos para os quais se requer algum conhecimento técnico, prática, treino, etc. Para não fazermos asneira, não é? Como é evidente. E, ao mesmo tempo, começou a acontecer esta carga enorme de doenças neurodegenerativas, o que foi acentuando este problema. Estas situações de dependência ficaram em número muito superior. Por outro lado, também se verificou o envelhecimento da população. Quando eu estava no Ministério da Saúde, não havia com tanta frequência cuidadores de 70 e mais anos de pessoas com 90 e mais anos. E, portanto, quer dizer, os problemas, a sociedade vai-se alterando, e quem está em cada momento nos sítios tem que ter a noção de que é necessário desenhar respostas que sejam, de certa forma, que façam e que deem apoio a quem dele necessita nestas circunstâncias. Quando eu sou nomeada para a coordenação deste projeto, tinha a noção absoluta, até porque, entretanto, o Ministério da Saúde avançou com um programa de hospitalização domiciliária. Só pode ter acesso à hospitalização domiciliária quem tem um cuidador. Pronto, é lógico, não é? E o programa de hospitalização domiciliária é muito importante. É importante porque diminui o risco das infecções hospitalares, as pessoas podem estar mais confortáveis e tem um protocolo de seguimento que garante a articulação com os cuidados de saúde, para além das visitas, conforme os casos, não é? E, entretanto, também estamos a assistir à transformação digital, e a transformação digital vai facilitar ou pode facilitar muito este tipo de acompanhamento domiciliário e dos contactos. E, portanto, como é evidente, considerei que era de consagrar num projeto de lei de bases o Estatuto dos Cuidadores Informais, não é? Qual não é o meu espanto quando houve vozes no sentido de dizer, mas que disparate, isto não tem nada a ver com a saúde, tem que ver com a segurança social. Ora bem, há aqui uma pedra de toque que eu queria dizer e que eu queria sublinhar. Segurança social e a saúde não podem trabalhar divorciadas. Esta é uma das áreas em que não podem trabalhar divorciadas. E se nós formos olhar para o Estatuto do Cuidador Informal, vê-se que os cuidadores informais, para verem reconhecidos essa sua qualidade, têm um conjunto de direitos e um conjunto de deveres. E nos direitos está a articulação com os sistemas de saúde. Por esse testemunho que aqui aconteceu, a senhora está com dificuldade em que o Hospital de São João dê resposta a um pedido de consulta de pneumologia, mas estará com certeza com muito mais dificuldade em articular com o seu centro de saúde, porque os centros de saúde foram desviados para o apoio à Covid, que devia ter sido apoiado via estruturas de saúde pública que estão extraordinariamente enfraquecidas no país. Por acaso, premonitoriamente, na lei de bases também se dava um conjunto de soluções para esse tipo de problema. Ainda não havia a pandemia, nem se sonhava com ela, mas é óbvio que a pessoa tem que pensar estrategicamente e tem que perceber
que com as alterações climáticas e com os desequilíbrios ambientais, que isto vai ser algo que nós vamos ter recorrentemente. Portanto, só para dizer, o Estatuto dos Cuidadores Informais, e eu não vou falar, obviamente nem vou ler isto tudo, era uma disposição com 5 números, em que se dizia que era promovido o papel da família, das pessoas próximas e da comunidade na saúde e no bem-estar das pessoas com doença, dependência ou perda de funcionalidade ou em risco de a perder, quando a pessoa manifesta tal vontade. Depois a lei estabelece os estatutos dos cuidadores informais, tal. Agora, a lei deve ainda assegurar a articulação entre a pessoa cuidada e os serviços de saúde e a implementação do plano integrado de prestação de cuidados de saúde que a pessoa carece. Aliás, isto era uma tónica permanente, porque as pessoas, a partir de uma determinada idade, e sobretudo quando têm multimorbilidade, precisam de um plano de cuidados continuados para garantir a sua saúde. Agora, o que é o problema para mim neste caso? É que nós depositamos toda a expectativa nas prestações de segurança social. E a segurança social é a segurança social de Portugal, que é um país onde há pouca cultura do pagamento das contribuições, portanto, quem pode foge, mas é uma cultura de exigir depois esquemas e um sistema de proteção muito bom e, digamos, suficiente para, numa situação de aflição como é esta, e sobretudo para as pessoas que têm poucos rendimentos, é um calvário. Esta situação é um calvário, é uma escravatura. Esta senhora está permanentemente dependente. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Em meu entender. O que é mais urgente neste momento? O que é mais urgente é articular isto tudo. E, portanto, ainda bem que neste painel está também uma Câmara Municipal. Porque há já projetos de câmaras municipais, e eu estou-me a lembrar que me falaram numa primeira conferência que terá sido no Porto, a Câmara de Matosinhos desenvolveu um programa de articulação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, em que ministram uma formação a pessoas que estão em desemprego de longa duração e que tenham competências para o efeito, criando uma bolsa de cuidadores que é disponibilizada de acordo com os rendimentos das pessoas. Podem não pagar nada ou podem pagar uma parte desse serviço. E isto é bom. É bom porquê? Porque eu retiro do desemprego pessoas que estavam desempregadas e, portanto, a Segurança Social, em vez de pagar subsídios de desemprego, recebe as contribuições. Por outro lado, eu dou uma resposta que é ajustada às necessidades de cada família. E quem pode pagar deve pagar, porque é uma prestação de Segurança Social e, portanto, é bom. E isto garante o quê? Garante a idoneidade da formação, garante a idoneidade das pessoas e, portanto, quem tem alguém a seu cargo e é cuidadora ou cuidadora, podemos dizer que são, de certeza, muito maior a percentagem de mulheres cuidadoras do que de homens cuidadores, embora também haja alguns. Podem libertar-se para fazer pequenas tarefas ou para respirarem um bocadinho, para eles se sentirem gente outra vez. Porque isto é de um peso, uma coisa extraordinária. Só quem tem uma situação destas em casa é que percebe o peso que ela tem. Sentir. Deixa-me perguntar à Isabel Mota, aqui representante da Câmara Municipal de Lisboa, perceber se o que é que já existe em Lisboa, no Conselho de Lisboa, a pensar nos cuidadores. Bom, antes de mais, obrigada pelo convite e muitos parabéns por este encontro. Relativamente à Câmara Municipal de Lisboa, foi solicitado pelo anterior Executivo um estudo que definisse e que nos indicasse qual é o perfil do cuidador informal em Lisboa. Este foi um estudo encomendado à ISEL e, portanto, houve aqui uma preocupação muito grande de reunir vários parceiros, nomeadamente também na área da saúde mental, que é uma área que também é muito importante ter em conta nesta temática. E, portanto, foi feito um levantamento nas 24 freguesias de Lisboa, onde chegámos ao resultado sobre quem é o cuidador informal em Lisboa. Isto também passa aqui por várias áreas, nomeadamente as comunidades que estão todas incluídas em Lisboa. Portanto, aqui o cuidador informal foi estudado com diferentes variáveis.
esse estudo está pronto, será tornado público muito, muito em breve e, portanto, não vou entrar Chegaram a alguma aqui... conclusão que fosse surpreendente? Não que vale a pena já avançar? Não há conclusões muito diferentes de estudos daquela anteriores. Ideia que nós temos sobre quem são os cuidadores. Exatamente. O perfil passa sempre por ser maioritariamente desempenhado por uma mulher. A idade média ronda aos 47 anos e constatamos que a maioria dos cuidadores informais são pessoas licenciadas. Então, em Lisboa, há um perfil de um cuidador informal com muito mais dados que estes que eu estou aqui a dizer e que será muito interessante perceber, até porque enquanto não soubermos quem é a pessoa para quem estamos a trabalhar, não podemos desenvolver estratégias, não é? Então, o que está a dizer é que o trabalho que está a ser feito na Câmara Municipal de Lisboa em prol dos cuidadores informais ainda está no início, ainda estão a tentar perceber quem são de facto os cuidadores, quantos são, em que freguesias estão, de quem cuidam, quantas pessoas têm a seu cargo e, portanto, ainda não tem nenhuma iniciativa em concreto, em marcha, em defesa dessas pessoas. Temos também, paralelamente a isto, foi desenvolvida e em contexto de pandemia, uma plataforma que, a partir dos trabalhos desenvolvidos neste estudo, pretendia interagir com os cuidadores informais no sentido de prevenir o risco de infecção. A primeira premissa para o desenvolvimento dessa plataforma junto dos cuidadores, em particular também da população idosa, era criar uma plataforma que permitisse aos cuidadores prevenir cadeias de contágio. E, portanto, essa plataforma foi desenvolvida também pelo ISEL e está também pronta a ser apresentada em público muito, muito brevemente. Portanto, é uma ferramenta desenvolvida com este grupo que estava a ser estudado e para este grupo. Isabel Mota, mas imaginemos que um cuidador decide e tem a iniciativa de bater à porta da Câmara Municipal de Lisboa a dizer: sou cuidador, cuido de uma pessoa há imenso tempo, estou cansado, não consigo mais. Que resposta é que a Câmara Municipal de Lisboa pode dar? A nível de direitos sociais, temos vários programas, não especificamente direcionados a cuidadores, mas onde os cuidadores podem ser integrados, nomeadamente na população mais idosa, onde temos vários programas dedicados à população acima dos 65 e, em particular, aos idosos. Mas com esta linha objetiva direta, este é um serviço para cuidadores informais? Não, não temos. Ainda não. Este estudo para definir o perfil acabou por ser uma preocupação nossa, porque também não conhecemos muitos municípios em Portugal que o tenham feito, que queiram saber quem é o perfil do cuidador, e com estes dados, tendo um perfil, também podemos pressionar um bocadinho mais e intervir na estratégia nacional, no sentido de, enfim, já sabemos quem é o nosso... É pelo menos um primeiro passo. É um primeiro passo. A dar. Sim. Claramente ainda é insuficiente, Rosário, para quem vive o drama de cuidadores e de pessoas cuidadas que desesperam por uma ajuda, por mais pequenina que ela seja. Sim. Está ligado. Não é Está ligado. Fazer nada. É verdade. Ainda há muito a fazer pelos cuidadores. O Estatuto do Cuidador que nós temos desde 2019 ficou muito aquém das nossas expectativas, afunila muitíssimo aquilo que acabou por ficar consagrado na Lei de Bases, não é exatamente aquilo que constava da proposta de que a doutora Maria de Belém falou há pouco. De qualquer das maneiras, temos uma Lei de Bases da Saúde que consagra um conceito de cuidador e de pessoa cuidada muitíssimo mais abrangente do que aquele que nós temos na lei de 2019. Por isso, por um lado, ainda estamos muito aquém na implementação, porque ainda estamos na fase dos projetos piloto e aguardamos com ansiedade o momento em que o Estatuto alargue a todo o país. De qualquer das maneiras, temos a noção de que está tudo muito afunilado à partida. Desde logo, um cuidador informal tem que ser forçosamente um familiar ou alguém que viva em união de facto. E nós sabemos, e não sei se o estudo aqui do município de Lisboa não terá revelado isso, há muitos cuidadores que não são familiares, que são vizinhos, que são amigos. Além disso, é necessário que a pessoa cuidada esteja numa situação de total dependência e que o cuidador, se for o cuidador principal, cuide dessa pessoa
de forma permanente. Depois, para poder receber o tal subsídio de que muito se fala e que, na minha perspectiva, nem sequer é o mais importante das medidas que vêm consagradas para o cuidador, tem que se passar por tem que se ter rendimentos muito baixos para se conseguir aceder a esse subsídio. Por isso, aquilo que nós, Alzheimer Portugal, e penso que a generalidade das associações que se preocupam com este tema, e há várias associações, especificamente associações de cuidadores e para cuidadores, queremos é não só o alargamento da lei que existe, mas também a sua implementação a todo o território. Gostava também de acrescentar que existem exemplos muito positivos. Há variadíssimos municípios do nosso país que têm projetos implementados e implementados já há alguns anos. Quer dar alguns exemplos daqueles que valham a pena? Olha, o município de Cascais, por exemplo. E existe uma iniciativa na qual estamos envolvidos e outras associações também, que atribui selos aos municípios que tenham iniciativas específicas para o cuidador. E acho que certamente que o município de Lisboa vai querer, numa próxima oportunidade, ter um selo de município. Isabel Mota, parece-lhe uma boa... das pessoas, Com certeza dos cuidadores. Sim, com certeza que sim. Inclusive, felicitar porque vocês são um dos nossos parceiros neste estudo. Portanto, esta questão aqui da saúde mental e o vosso contributo também, enquanto associação, foi muito positivo também. Da rede social. Exatamente. Muito bem. E vocês também nos têm apoiado, ainda não é do seu tempo, claro, mas existe o Café Memória, que é um projeto não só destinado aos cuidadores, mas também às pessoas com demência e a todas as pessoas que se preocupem com esta problemática, e contamos com o apoio do município de Lisboa também. Sim. Maria de la Roseira, estamos aqui a dar alguns exemplos. Há pouco referi o caso do exemplo de Matosinhos, agora também a Rosário falou de Cascais. Estamos a falar de exemplos de autarquias que já desenvolvem projetos em concreto. Com a esperada concretização, vamos ver se acontece a transferência das competências da saúde e também da área social do Estado para as autarquias e a consequente transferência de verbas, acredita que isso pode ser uma solução para resolver mais de perto o problema dos cuidadores? Mas nós, antes disso, ainda temos mais recursos na comunidade que se devem somar. E temos aqui a Presidente da Associação Nacional de Farmácias, com certeza, que tem disponibilidade para que a rede de farmácias, que é uma rede que cobre todo o país, e em sítios onde já não há serviços públicos, possa fazer, mas eu não me vou substituir. Eu já passo a palavra à Emma Paulino, mas como sei que está no seu limite de tempo... Quase, mas eu só queria... Não posso deixar, porque na verdade quem tem mais dinheiro, quem terá mais verbas para imprimir às autarquias e depois disponibilizar para estas áreas da saúde e do setor social poderá ser o Estado. Nós neste momento estamos com o Parlamento dissolvido. E não sabemos quando é que vai haver transferências de competências. Mas os municípios também não querem transferência de competências sem envelopes financeiros. Agora, os municípios, independentemente dessas funções que são do Estado Central, podem fazer outras coisas, como aqui se vê. Ou seja, o que está a dizer é que os municípios não podem estar parados à espera que os municípios têm a sua própria ação. Têm a sua própria ação. E, aliás... E eu não espero que os municípios façam aquilo que é competência do Estado Central. O que eu quero é que o Estado Central não atrapalhe e não defina em lei coisas que são incumpríveis, porque aqui a doutora Maria do Rosário Zinco disse uma coisa e é verdade. Só tem acesso a esse estatuto e aos subsídios quem for muito, muito pobre. Mas depois o Estado exige-lhe um conjunto de obrigações que eu gostava de saber se o Estado era capaz de cumprir com os tais rendimentos muito pobres, que são os tais limites para que o tal pequeno subsídio se possa dar. Quer dizer, temos que ter sensatez a legislar. E eu entendo que o Estado pode não poder dar, mas se não pode dar, também não pode exigir o que não é exigível. Desculpe lá, mas isto é mesmo assim. Nós temos que... Repare, uma pessoa para ter acesso a este estatuto
não pode ter rendimentos superiores a 1,2 IAs. O que é que são 1,2 IAs? 520 e poucos euros. E depois existe uma alimentação de qualidade, condições de vida de qualidade, que se promova a inserção social das pessoas, que se estimule cognitivamente as pessoas. Eu pergunto, uma pessoa que tem estes rendimentos tem capacidade para estimular cognitivamente uma pessoa que está em situação de total dependência, porque também se exige a total dependência? Temos que ter bom senso, não é verdade? Portanto, aquilo que eu quero é o seguinte: legislemos bem, ponhamos metas para o cumprimento das coisas. Não me parece mal que haja uma experiência piloto, mas também me parece bem que se cumpra o prazo que se deu para que essa experiência piloto permitisse retirar lições para depois alargar. E se não pudermos fazer, dizemos que não podemos. E então vamos tentar juntar o recurso. É aquilo que nós fazemos em nossas casas. O que se pede é que haja o bom senso, a diligência da pessoa normal, sensata e sensível. Porque depois, quer dizer, felizmente há pessoas que não têm dificuldades como outras, mas quem tem muitas dificuldades não fica com essas dificuldades resolvidas através disto que foi aprovado. Portanto, não vamos excluir ninguém, nenhuma entidade, do apoio que é necessário, e vamos realmente estimular respostas criativas e tentar definir isto como problema, quais as soluções possíveis, e realmente tentar desenhá-las de uma forma que esteja ao nosso alcance, mas que não constitua realmente algo que não é, não é? Eu não posso dizer que dou e depois tirar com a outra mão o que dou, não é? Deixe-me só acrescentar os últimos números disponíveis, que dizem que até 12 de setembro de 2021 não chegaram sequer a 500 pessoas a receber a tal prestação social de apoio por ser cuidador informal. E foram reconhecidos 5.076, ou seja, 10 vezes menos receberam tal prestação social, e sabemos que o universo, já aqui foi dito, 1.400.000 pessoas a cuidar de outra pessoa. E outra coisa muito importante que aqui a doutora Maria do Rosário disse: a pessoa que queira ter este estatuto mete-se num calvário burocrático insuportável. Eu acho que já eram horas de nós termos uma atitude da administração diferente daquela que existe. E que a administração existe para facilitar a vida às pessoas, não é? Lá fora, na maioria dos países com os quais nós queremos igualar-nos, porque a nossa ambição é fazer melhor e servir as pessoas adequadamente, uma pessoa tem direito a uma coisa e é a própria administração que toma a iniciativa de informar de quais são os seus direitos e resolve os problemas. Agora, aqui nós temos esses direitos, não é, consagrados, e depois como é que se acede a eles? Até já há alguns sites explicativos, porque é tão complicado. Primeiro é preciso saber, é preciso que os cuidadores informais saibam todos que há este apoio. E depois de saberem que há este apoio, Rosário, é preciso saber candidatar-se a este apoio. É um processo muito difícil. É muito burocrático. Saíram algumas medidas que desburocratizaram o processo, mas quase todas com caráter transitório. E porque estávamos nesta fase de pandemia, porque os projetos eram piloto, etc, etc. Mas algo mais gritante ainda é que a grande fatia da verba destinada a este projeto ficou por utilizar. Isso é que parece que é mesmo muito escandaloso e demonstra a ineficácia deste projeto. E ficou por gastar, assim. Não foi por falta de opções onde gastar, porque haveria certamente onde investir essas verbas nas respostas sociais e também na área da saúde. Não, mas é que vamos lá ver, havia verba específica para o subsídio ao cuidador e essa verba ficou por utilizar. Agora, este orçamento, pronto, também faz muito sentido falar nele, mas prevê-se uma verba idêntica. Mas vamos ver o que é que acontece, porque há o aspecto do desconhecimento e há o aspecto também da desmotivação, a pessoa achar que não vale a pena.
aquilo que nós, associação, temos dito é vale sempre a pena, mais que não seja, para se perceber que existe esta necessidade. E vale a pena ver reconhecido o estatuto, não só para receber o subsídio, mas também para oferir de outros benefícios previstos no estatuto. E para que o cuidador possa ter um papel ativo, efetivamente interveniente, no percurso de cuidados, que é algo muito importante. O cuidador ter um papel ativo, poder ter um interlocutor de referência na saúde, poder dirigir-se a ele de forma fácil e ágil, sempre que... Era uma coisa que teria ajudado imenso esta senhora, ter alguém de referência e ter um plano individual, específico, parece-me que é assim que se chama, para aquela situação concreta. E a doutora Maria de Belém falou plano individual de cuidados específico, chamam-lhe PIE. Pronto, mas o nome é um bocadinho Isso, indiferente. no fundo, é para os cuidadores saberem como devem cuidar, o que é que devem fazer? Exatamente. E houve grandes atrasos na implementação e na definição desse plano individual, precisamente porque teve que se preparar uma plataforma que permitisse a articulação entre a saúde e a segurança social. Tem sido um dos grandes desafios deste Estatuto do Cuidador Informal. Articular, até me parece que existe vontade dos intervenientes, mas há aquela dificuldade intrínseca e estrutural de boa articulação entre a saúde e a segurança social. Irmã Paulino, vamos às respostas criativas que podem ser dadas quando outras respostas vão falhando ou ainda não estão na sua totalidade implementadas. O que é que já estão a fazer as farmácias e o que é que ainda podem fazer mais? Antes de mais, também agradecer o amável convite que me foi dirigido para estar aqui presente e cumprimentar todos os elementos do painel e todos os presentes. Efetivamente, a rede de farmácias tem, devido à sua proximidade, mas também especificamente às competências e à confiança que tem junto da população, tem uma interação muito diária com cuidadores. Que normalmente, exatamente, porque muitas das vezes são os cuidadores que vão às farmácias precisamente para procurar soluções de saúde e para procurar informação relacionada com os medicamentos, mas muitas vezes não só relacionada com medicamentos, mas relacionada com cuidados de saúde em geral. Nós, como é óbvio, do ponto de vista das equipas das farmácias, temos uma vocação específica na questão da gestão do medicamento, e a gestão do medicamento para um cuidador é importante, porque normalmente as pessoas que também estão dependentes também são polimedicadas, portanto utilizam vários medicamentos e precisam de um apoio em termos da gestão do medicamento. Sobre essa matéria, dizer que há municípios que e mais uma vez interpelando aqui os municípios e dando exemplos de como podem efetivamente apoiar os cuidadores e através das farmácias. Temos municípios que, por exemplo, já apoiam a realização daquilo que nós chamamos de preparação individualizada da medicação, que é, no fundo, a preparação da medicação para uma determinada pessoa, para uma semana, é aquilo que nós conhecemos como as caixas, em que tem as divisões, o pequeno almoço, o almoço, e há muitas farmácias que já fazem isso para a população, e em alguns municípios temos esse apoio por parte dos municípios ou mesmo por parte de algumas juntas de freguesia. E só essa ajuda, do ponto de vista, e esse apoio que as farmácias já dão em relação à gestão da medicação, já é encarado pelas pessoas como... Simplifica o dia-a-dia. Exatamente. Agora, há outro tipo de apoio que as farmácias também podem e devem dar. Esta questão da sensibilização para a existência do estatuto e para motivar as pessoas a procurar também o apoio também é importante, e as farmácias aqui podem fazer mais, no sentido de também terem maior capacitação e terem maior informação sobre o próprio processo e como é que podem apoiar as pessoas no processo. Eu também penso que, de acordo com aquilo que também disse a doutora Maria do Rosário Zinck, que efetivamente os resultados demonstram a ineficácia do processo. Falta claramente sensibilização acerca da disponibilidade deste apoio, e falta depois
apoio à pessoa para, no fundo, concorrer. E as farmácias podem ter esse papel também de ajudar as pessoas a preparar essa... Fisicamente é possível isso, uma farmácia, dedicar um espaço em específico Sim. para ajudar essas pessoas? Como é que isso poderia funcionar? Todas as farmácias em Portugal têm um gabinete de atendimento personalizado onde é possível ter uma interação mais confidencial com as pessoas e proporcionar um apoio mais presente. Inclusivamente através dessas infraestruturas que muitas das vezes apresentamos os serviços que estão disponíveis para aquela pessoa. O que falta, eventualmente, é esta articulação e esta passagem de informação sobre o que é que está disponível, como é que se desenham os processos e como é que um profissional da farmácia pode apoiar a pessoa neste processo em específico. Outra forma, também que não tem diretamente a ver com este apoio que está previsto no Estatuto do Cuidador, mas igualmente importante é nós termos esta percepção, e nós temos-la muito nas farmácias comunitárias, que efetivamente é preciso cuidar do cuidador e é preciso chamar a atenção, muitas das vezes, do cuidador para tratar de si próprio, porque nós temos circunstâncias em que pessoas, efetivamente, com 70 ou mais anos, ou mesmo mais novas, que estão a cuidar de pessoas 24/24, começam a estar muitíssimo sobrecarregadas, cansadas, e isto tem um impacto muito importante ao nível da saúde mental, mas as pessoas, como estão centradas na necessidade do outro, não reconhecem em si mesmo as suas próprias necessidades. E muitas das vezes temos atrasos de diagnósticos, temos a questão da saúde mental, mas temos atrasos de diagnósticos também, mesmo em relação a outro tipo de patologias, de cuidadores que até são frequentadores assíduos dos cuidados de saúde, mas sempre em nome de um terceiro. E nós vemos isso muito nas farmácias, essas pessoas que se vão ocupando dos outros. O que é que podem fazer nas farmácias? Alertar as pessoas, estar atentos, dizer, atenção, precisa descansar, precisa ir ao médico? Precisamente, o que é que podem fazer? E chamar também a pessoa a cuidar de si próprio, numa perspectiva de monitorizar os seus indicadores de saúde, para além daqueles da pessoa de quem cuida. É muito interessante nós muitas das vezes falarmos com as pessoas, elas saberem terem as medições da pressão arterial, por exemplo, da pessoa cuidada, mas de si próprio não fazem uma medição de uma pressão arterial, apesar de terem o equipamento, não fazem, porque não tratam de si próprios. E esta sensibilização é preciso fazer. Nós tivemos uma estudante de ciências farmacêuticas que, para a sua tese na minha farmácia, que para a sua tese de mestrado, de conclusão de curso, fez um trabalho com cuidadores de pessoas com demência, em que precisamente aplicava um questionário de carga emocional e de complexidade da forma como via a complexidade do seu papel enquanto cuidador. E depois passou por um processo, identificou um grupo de 15 pessoas que foram integradas no projeto, às quais foi aplicada essa escala. Depois, ao longo do tempo, foram feitas sessões individuais e em grupo para capacitar essas pessoas em várias matérias, desde as questões relacionadas com a sensibilização para o estatuto, as questões relacionadas com a gestão da medicação, questões relacionadas com até a forma como podem mobilizar as pessoas, porque estas pessoas são pessoas que frequentemente chegam às farmácias com problemas, lombalgias, etc., por causa precisamente de carregarem as pessoas. E, portanto, houve uma capacitação e depois, no final desse período, houve uma aplicação novamente dessa escala de carga, em que houve uma melhoria significativa em vários indicadores. Portanto, este trabalho é necessário, não apenas proporcionar um apoio financeiro, que é importante, como é óbvio, porque estas pessoas estão a dedicar do seu tempo e, portanto, não têm outras oportunidades de ocupação laboral, mas também é preciso apoiar estas pessoas em termos do processo e do plano de cuidados, e é preciso refocar estas pessoas, ter momentos de sensibilização para as pessoas, para a sua própria saúde. Nós, em Portugal, temos uma circunstância, temos uma esperança média de vida que é muito bem comparada e com outros países a nível da União Europeia. Depois comparamos muito mal em relação à qualidade de vida nos últimos 10 anos de vida.
e isso também está relacionado com esta cultura que nós temos em Portugal e que está muito relacionada com este apoio que a família dá, que as gerações dão umas às outras, que não existe noutros países da Europa, pelo menos não com esta dimensão, mas isto tem impacto nas pessoas e este impacto depois sente-se tanto ao nível dos indicadores de saúde como a nível económico também. Portanto, eu diria que as farmácias podem apoiar aqui, por um lado, nesta sensibilização, nesta mobilização das pessoas para procurar o apoio financeiro a que têm direito e estes resultados de número de pessoas que já conseguiram o apoio, tendo inscritos, penso que já em 2020 já havia 30 milhões no orçamento, depois em 2021 a mesma coisa, agora temos mais 30 milhões para 2022, isto significa que não foi utilizado e que não se vê essa necessidade de crescimento deste orçamento, porque se tivesse sido utilizado na totalidade, se calhar havia pressão no sentido de aumentar este orçamento, mas não foi utilizado como muito bem se disse. E depois há outra questão, que é a de apoiar as pessoas, e as farmácias têm esta competência específica em relação aos medicamentos, portanto, nesta área especificamente, claro que temos uma maior, já competências adquiridas, mas temos também, e por via até de já termos outros profissionais a trabalhar nas farmácias, inclusivamente enfermeiros e nutricionistas, podemos também dar apoio noutras áreas igualmente importantes para os cuidadores. Essa é uma área que podem ainda desenvolver de outra forma, porque muitas vezes os cuidadores queixam-se de não saber na prática como é que podiam cuidar. Como é que podiam cuidar de uma ferida ou cuidar de algo. Capacitar também as pessoas para isso. E depois recentrar ou trazer as pessoas a reconhecer as suas próprias necessidades de vez em quando, nem que seja, às vezes é preciso estabelecer formalmente que todos os meses, durante um dia do mês, aquela pessoa tem de pensar em si e tem de pensar na sua saúde. E muitas das vezes a forma como nós nas farmácias conseguimos convencer as pessoas a olharem para si é sensibilizá-las para o facto de que se elas depois estiverem mal, não conseguem cuidar do terceiro. É normalmente a única maneira. É só por isso que elas decidem cuidar delas próprias. Muitas das vezes aproveito também para, uma vez mais, agradecer à Maria de Belém Rosário. Vai ter de deixar o painel. Um bom resto de tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. E aproveitando aqui esta espécie de interrupção, aproveito também, ainda não lhe dei a palavra, Manuel Caldas de Almeida. Recordo que é administrador executivo e diretor clínico do Hospital do Mar e refiro isto novamente porque lidera um hospital que é dedicado a muitos cuidados paliativos, geriátricos, de doentes como, por exemplo, demência. O que quer dizer que tem uma experiência vasta nestes cuidados muito específicos. Quando pensa em doentes que não têm acesso, por exemplo, ao seu hospital, o que é que mais o preocupa? Aqui a Presidente do Alzheimer dá-me sempre indicações úteis. Muito boa tarde a todos e é um prazer estar aqui convosco. Deixe-me só acrescentar aqui um bocadinho algo no meu currículo. Eu sou, de facto, diretor do Hospital do Mar, mas sou também provedor de uma Misericórdia e sou responsável pela área da saúde e da dependência na União das Misericórdias. E, além disso, sou responsável de uma unidade de demências em Fátima, que é o Bento XVI. Nestes vários locais de que eu colaboro e que sou responsável, as pessoas vêm ter comigo em situações diferentes de dependência e das famílias. Ou seja, enquanto que no Hospital do Mar eu apanho, de facto, pessoas principalmente idosas, que é um hospital geriátrico, ou em terminalidade, ou com demência, ou com AVCs, mas a família e as pessoas vêm ter comigo no episódio, e voltam, portanto, eu só os acompanho durante um período da sua fase, e são pessoas que ou vêm já com algo que está estabelecido, são pessoas que acompanham doenças neurológicas degenerativas e que já são cuidadores e vêm só fazer um programa específico, mas depois voltam e eu tenho que os acompanhar nesse voltar. No Bento XVI, que são pessoas com demência integrado na rede de cuidados continuados, já são pessoas mais prolongadas e algumas com dificuldade depois de voltar ao cuidador. E na minha misericórdia e no meu papel nas misericórdias, eu já tenho que dar essa resposta que está a dar, que é quando as pessoas vêm ter connosco e nós temos que dar apoio ou no cuidador que está em casa, ou no apoio domiciliário, ou, portanto, uma série de situações. Nesta série de situações, o que eu encontro é aquilo que já se falou aqui,
há uma variabilidade grande nos vários sítios e há uma variabilidade grande no tempo, ou seja, nós estamos com as coisas a acelerarem muito depressa e as necessidades a mudarem muito rapidamente. E, portanto, não nos podemos... É evidente que esta questão do rendimento é importante, até porque muitas das nossas pessoas têm rendimentos muito baixos, mas temos que trabalhar para além disso, para além do rendimento. Eu diria que a doutora Maria de Belém falou aqui também numa questão de que eu e ela por acaso foi embora, e tenho pena que ela tenha ido embora, porque eu conhecia a doutora Maria de Belém, eu já não vos vou dizer há quanto tempo, porque eu achar que eu sou um dinossauro, mas quando ela era ministra e fizemos um primeiro ensaio na Misericórdia, onde eu era médico na altura, em que fizemos uma coisa que veio a dar o despacho conjunto e depois veio a dar os cuidados continuados. E como eu era diretor do Centro de Saúde na altura e era médico na Misericórdia, ela chegou lá e disse uma coisa que hoje em dia seria considerada politicamente incorreta, que disse, é você que dá para os dois lados. E pronto, a partir daí ficámos muito amigos e depois ela fez o despacho conjunto, que foi o primeiro grande esforço em Portugal de juntar a Segurança Social e a Saúde. O que é uma obra quase impossível. Quem está aqui, que tem experiência nesta área, sabe, são dois ministérios com culturas totalmente diferentes. O Ministério da Segurança Social tem uma cultura de contratualização, o Ministério da Saúde tem uma cultura de execução e, além disso, todos têm uma cultura do que eu digo do meu Rafeiro Alentejano. O meu Rafeiro Alentejano tem um território muito rigoroso e quem entra lá corre risco e aqui nestes dois ministérios acontece a mesma coisa. E isto é terrível, porque aquilo que a Rosário disse há pouco, que é, nós temos que incluir os cuidadores e os cuidados, as pessoas que são cuidadas, no seu plano, implica que tem que haver um plano, logo à partida, que não há, tem que haver, do lado da Segurança Social e da Saúde, a capacidade de se integrarem também nesse plano para discutirem com alguém. Portanto, e isto é algo tão básico que... inquina tudo isto, porque assim, quem cuida de alguém e quem é cuidado, quem tem uma doença crónica, quem tem perda crónica funcional, quem tem perda crónica cognitiva, tem que ter um plano que lhe garanta a continuidade dos cuidados. Aquilo que se faz hoje e o que se faz amanhã e o que se faz depois tem que ter uma lógica de consequência. Além disso, nós temos que perceber uma outra coisa, que é estas necessidades vão crescer. As necessidades vão crescer. Como disse há pouco e muito bem, nós tivemos um grande êxito na esperança de média de vida, não tivemos o mesmo êxito em Portugal na esperança média de vida saudável. Tivemos um bocadinho, mas não tanto como o resto da Europa. E isto implica que as pessoas com necessidades vão aumentar e as necessidades financeiras vão aumentar. Portanto, nós vamos precisar de mais recursos e vamos ter menos recursos. Portanto, isto tem que haver aqui uma eficiência. E quando eu digo eficiência, é as pessoas que estão em casa a cuidar, têm que, para não entrarem na tal exaustão, não é só dizer-lhes que têm que descansar, eles têm que ter meios para descansar. Um dos problemas que eu tenho aqui no Hospital do Mar é quando vou colocar as pessoas em casa e aqui a senhora autarca, enfim, o casco de Lisboa, o casco velho de Lisboa, é muito pouco amigável para as pessoas velhas. São escadas, sem elevador, terceiros andares com escadinhas curtinhas, e ir pôr as pessoas a casa e dizer, olha, meu amigo, agora não se esqueça que tem que sociabilizar, e saia com os amigos, e vá ao cinema, e a pessoa não consegue descer o terceiro andar. Portanto, isto são coisas muito reais e muito do dia-a-dia. Para terminar, eu acho que, eu há uns anos tive o prazer de estar num workshop em que o objetivo era imaginar o que é que seria o apoio domiciliário na Europa 10 anos depois, que é onde estamos agora. E eu lembro-me, quando distribuíram os dados dos vários países, nós e Espanha tínhamos um volume de cuidados muito maior dos cuidados informais do que dos cuidados formais, comparativos com os países nórdicos. Eles olhavam para nós com ar de inveja e diziam, o love care dos latinos. E eu disse, meus amigos, isto não é love care, isto é falta de dinheiro. Portanto, não confundamos agora. Não quer dizer que nós latinos não sejamos... É evidente que temos um lado afetivo e o lado do cuidar. Muitas das pessoas que eu vejo e que vêm ter aqui, como a doutora disse, o português e a portuguesa, principalmente, somos muito cuidadores e somos cuidadores até à exaustão. Portanto, para terminar, eu diria que, primeiro, temos que pensar em tudo isto nos termos de ter uma vida, quer quem cuida, quer quem é cuidado,
tem direito a ter uma vida. E ter uma vida não é só mudar as fraldas e garantir a alimentação, é muito mais coisas do que isso. Quer dizer, as pessoas, mesmo com perdas funcionais, mesmo com perdas cognitivas, têm direito a ter a qualidade de vida que não é só as avidez. É o resto, é sociabilizar, é ter amigos, é ter afetos e é poder conviver com esses afetos. E a outra área que é muito importante é a questão da eficiência. Nós vamos ter poucos recursos, portanto não nos podemos dar ao luxo de os esbanjar. E só com um plano coerente, em que nós todos saibamos o que é o papel de cada um e o que é o papel hoje e o que é o papel daqui a 15 dias, é que nós somos eficientes. Porque o que está a acontecer agora é que nós estamos a tentar mandar para hospitais de agudos que custam 600 euros por dia, pessoas que resolveriam o seu problema noutro sítio com 50 euros por dia, e por outro lado estamos a mandar para lares e para outros sítios pessoas que precisavam de coisas agudas, e é esta descoordenação que dá maus cuidados e cuidados caros, e é isso que estamos a fazer agora. Portanto, resumindo, plano e interdisciplinaridade. Enfim, eu acho que é a 1050ª vez que eu digo isto, mas vamos rezar que um dia apareça um Ministro da Saúde ou uma Ministra e da Solidariedade Social Social resolver esse problema. que Manuel possam Caldas de Almeida, mas quando lhe pergunto nessa sua condição de responsável ou de um dos responsáveis pelo Hospital do Mar, é pelo conhecimento que tem daquilo que poderia ser um quase o ideal de alguém que passa por um período de grande dependência e do tipo de cuidados que tem. Idealmente seria sempre assim, em todas as circunstâncias? Há alguém que poderia ser deslocado para o hospital, que pudesse, nesse local, ter também o acompanhamento da família e, ao mesmo tempo, receber cuidados médicos? Sim, mas o nosso papel não é substituir os cuidadores informais. É, num momento específico, poder fazer reabilitação, estabilização clínica e depois as pessoas voltarem para casa. O nosso objetivo é esse, não é? É evidente que há situações que, e aqui também a Alzheimer Portugal tem essa experiência, há situações na demência, por exemplo, isto depois é um prato da balança, tem a ver com as características da pessoa e as características da família. Nós, quando falamos da demência, eu penso que é o caso mais radical, digamos assim, os cuidadores têm um impacto enorme, não só afetivo, não só, como vimos aqui, da carga, como até laboral. Quer dizer, nós estamos a falar de famílias em que às vezes há um elemento que tem que deixar de trabalhar. Isto depois vai ter novas responsabilidades financeiras para isso. Mas, repare, eu acho que é importante que em Portugal haja mais hospitais do mar e a rede de cuidados continuados, em parte, não totalmente substitui, mas em parte substitui. Eu acho que na rede deveria haver, pelo menos, enfim, em cada distrito, 1 ou 2 hospitais do mar. E posso explicar porquê. Agora, isto não depende só de dinheiro, porque isto, por exemplo, eu na minha misericórdia tento fazer a mesma coisa. Só que eu na minha misericórdia fiz uma coisa que foi, tenho uma área empresarial onde ganho dinheiro para perder na área social. Nem todas as IPSS e ONGs têm isto, não é? Chama-se a tal criatividade, que Maria de Belém Roseira há pouco falava, que é preciso também criatividade quando não há dinheiro, tentar mais ou menos de outra forma. Isso é fundamental, ou seja, e isto temos que estar todos no mesmo barco. Repare, assim como eu digo que nós individualmente temos responsabilidades, porque para isto ser viável daqui a uns anos, implica que nós que estamos nesta sala temos que trabalhar para não sermos dependentes e frágeis, ou seja, temos que fazer exercício, não fumar, fazer alimentação, enfim, tudo isso, porque isto é que vai aumentar os tais anos de vida saudável. Isto é fundamental para isto ser equilibrado. Mas, além disso, depois é importante que a sociedade, além da responsabilidade individual e das famílias, que a sociedade se organize. Nós na União achamos que isto está tudo mal feito. Isto é um bocado duro dizer, mas achamos. Achamos que os lares neste momento estão organizados para dar respostas, não são as pessoas que lá estão. As pessoas que estão, nós fizemos um estudo e neste momento nos lares em Portugal 76% têm defeito cognitivo e 50% têm demência diagnosticada por neurologistas. 50%. O que quer dizer que os lares portugueses são instituições para pessoas com demência. 85% têm 2 ou mais do que 2 doenças crónicas. E 80% têm grande dependência pelo índice de CATS, ou seja, grande dependência quer dizer ajuda para tomar banho, para se vestir, etc. Portanto, já não são aqueles lares hoteleiros que nós desenhávamos antigamente. Portanto, os lares têm que ter um programa totalmente diferente. Muito mais profissionalizados, muito mais complexos. Aliás, vimos isso agora na pandemia, que de repente, que isto... E mesmo assim, conseguimos ter valores
de morbilidade e mortalidade muito inferiores ao da Europa, e as misericórdias tiveram valores muito abaixo dos outros, de mortalidade. Mas conseguimos isto, por exemplo, com uma coisa que nós montámos em 2 dias, foi 2 linhas do WhatsApp e uma comissão de controle de infecção que estava em contacto. Quer dizer, as 400 misericórdias tinham WhatsApp comigo diariamente, 24 horas por dia. E, portanto, e eu não estava sozinho, tinha uma comissão de controle de infecção atrás. Portanto, isto para dizer que nós apresentámos um documento neste momento sobre o envelhecimento, e o envelhecimento vai levar à dependência, à fragilidade, à terminalidade, aos paliativos e à demência, e apresentámos um documento em que fazemos uma proposta para que o país se organize. E nós temos mesmo que nos organizar, porque, como disse aqui a sua doutora, vai haver um aumento de pessoas frágeis, dependentes e, portanto, de cuidadores informais. Isto começa a ser insustentável para as pessoas. Devíamos começar a organizar-nos como? Qual seria o primeiro passo dessa organização? Leia o documento, está no site da União das Misericórdias. Não, mas então, deixe-me só, uma última chega mesmo. Esse documento que nós apresentámos ao Sr. Presidente da República e apresentámos nas várias regiões do país, houve uma mais-valia enorme nessas apresentações, que foram as autarquias, que eu próprio digo, não estava à espera, as autarquias participaram, e há de facto experiências interessantíssimas, valiosíssimas nas autarquias. Esse documento é um documento mártir, e eu peço a todas as pessoas que estão a me ouvir que, se queiram ir ao site da União, ler o documento e acrescentar sugestões ao documento. A nossa ideia é chegar ao dia 31 de dezembro com um documento definitivo, e este tempo é para... Mas quer já revelar uma dessas propostas, ou uma das que considero mais importantes? Olha, uma das que eu considero mais importantes, e tenho um capítulo inteiro dedicado a isso, é o plano de cuidados. É existir um plano de cuidados, e esse plano de cuidados tem que estar numa plataforma, e tem que ser a pessoa que está em casa, o cuidador, o médico de família, se a pessoa é internada é o mesmo. Haver uma coerência nesse plano de cuidados, isso é a primeira coisa. A outra coisa que temos que ter é, de facto, em relação aos cuidadores, a integração plena dos cuidadores na lógica estratégica dos cuidados daquela pessoa. E é com os cuidadores e com a pessoa que nós temos que combinar. Então, agora tem que ir para uma unidade de média, de reabilitação, agora está em casa, agora volta. Outra coisa que é fundamental é deixarmos de ter carimbos nas testas das pessoas, porque nós temos, a pessoa está em casa, tem um carimbo, a pessoa vai para o lar, tem outro carimbo, vai para... Não, a pessoa precisa de ir para uma média convalescência, depois precisa de ir para um lar, depois volta para casa. Temos que andar de um lado para o outro, porque provavelmente para dar descanso ao tal cuidador, é importante, já há isto na rede, mas era importante que os lares também dessem resposta a isto. A pessoa vai de férias, o pai pode ficar um mês num lar. Não é, esta coisa de entrar para o lar e ser uma coisa definitiva não é obrigatório que seja assim. Todos nós conhecemos o fenómeno da hospitalização, particularmente para algumas pessoas, é a única forma de, muitas das vezes, as famílias descansarem. E nós temos este fenómeno que temos de reconhecer que existe. Precisamente. Para quem deixa a pessoa no hospital e para quem lá fica, como é óbvio, para todos os envolvidos, sem dúvida. Gostava só de acrescentar também a questão da comunicação. Gostava de acrescentar também aqui a necessidade de comunicarmos este estatuto do cuidador informal, porque de facto o que nós percebemos no nosso estudo é que a maioria das pessoas que foram inquiridas não sabiam sequer que ele existia. E, portanto, quando falamos do descanso do cuidador, é uma linha que quase ninguém conhecia. Depois também nos perguntam, mas eu não vou deixar o meu pai um mês, como é que eu vou de férias a sentir-me culpado por ter deixado ali o meu pai? Portanto, eu penso ainda também... um dado ainda um pouco cultural, não é? Essa dificuldade que o cuidador tem de deixar a pessoa cuidada com alguém, ainda há essa dificuldade cultural? Ainda. E, de facto, penso também, é muito importante, e na Câmara também temos muito essa preocupação, de comunicar esta questão do cuidador informal junto das várias populações com que nós interagimos, porque, de facto, é importante que as pessoas saibam o que é isto. E que saibam, enfim, um pouco os direitos que têm. E as farmácias podem dar um contributo grande, não é? Comunicar Sim, que existe, sinalizarem quem são essas pessoas e dizerem que há esse estatuto disponível. É um primeiro passo. Porque a verdade é que neste estudo a maioria das pessoas, portanto, fomos à procura do perfil do cuidador e o cuidador não sabia sequer que existia este estatuto. E alguns cuidadores, falavam-nos na sessão do Porto, há alguns cuidadores que também não têm muita noção que eles próprios são cuidadores informais.
Rosário, isso também acontece entre quem cuida de alguém com Alzheimer? Não sei, eu acho que quem cuida de alguém com demência tem consciência de que cuida e da carga que isso representa. O estudo da Merck vai exatamente no mesmo sentido. Há uma grande percentagem de pessoas que nem sequer sabe que o estatuto existe e é preciso dá-lo a conhecer. Retomando aqui as palavras do Dr. Caldas de Almeida, concordo que o essencial é que cada pessoa tenha um plano individual definido e é um plano que é dinâmico, que vai ter que ser revisto a cada momento. É também essencial que o cuidador desempenhe um papel de destaque não só na definição, como na implementação desse plano. E parece-me que a grande aposta tem que ser o apoio domiciliário. Claro que os lares são precisos, claro que os lares têm que ser... a sua lógica tem que ser revista, cada vez são necessários mais cuidados de saúde. O peso da saúde é indiscutível, o papel dos enfermeiros é fundamental, dos médicos, etc. Um lar não é mais um hotel nem um sítio para conviver. Agora, a aposta no domicílio parece-me muitíssimo importante. Relativamente ao descanso do cuidador, é uma coisa que sempre me fez muitíssima confusão e acho que não é só uma questão cultural. Como cuidadora que já fui de uma pessoa com demência, gostar-me-ia imenso, ainda que fosse durante 15 dias ou um mês, desenraizar essa pessoa da única coisa que ainda lhe é familiar, que é a sua casa, os cheiros a que está habituada, os sons a que está habituada e as pessoas a que está habituada. E penso que isto que eu sempre senti, muitos cuidadores sentem e manifestam. Eu vejo muito mais o descanso ao cuidador como a ida de profissionais ao domicílio que proporcionem um certo alívio. Claro que na perspectiva do cuidador pode ser importante desligar. E desligar durante um mês. Mas acho que enquanto existe esta relação cuidador-pessoa cuidada, isso é muito difícil de conseguir. Há algumas famílias privilegiadas que têm vários elementos. É o caso da minha, não é? E por isso tivemos sempre essa possibilidade. O grande drama é quando há apenas um cuidador, ele próprio com várias morbilidades, com idade avançada, etc. A solução para essa pessoa, penso que tem que lhe chegar a casa e não passa por fazer sair de casa um dos elementos da relação. Dona Caldas de Almeida. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa. No tal documento que nós fizemos, é o apoio domiciliário à base do sistema e é obrigatoriamente que assim seja. Em relação a isto que o Dr. Rosário acabou de dizer, assim, de facto, primeiro, nós no MAR estão-nos a surgir cada vez mais casais em que um é o cuidador e vai lá internar o outro porque tem uma demência, ou teve um AVC, ou teve não sei o quê, e a meio do percurso nós percebemos que o cuidador também tem uma demência. Ou seja, isto está a acontecer cada vez mais porque cada vez há mais casais muito velhos e sozinhos, sem filhos e, portanto, sem... Quem é cuidador muitas vezes também precisa de ser a pessoa cuidada. Muito, muito, muito. Não só por dependência física, mas às vezes cognitiva. Mas é evidente que, quer no MAR, quer no Bento XVI, as demências que nós recebemos não são principalmente a da Alzheimer e a vascular, são as frontais, os corpos leves, que são as que são mais comportamentais, porque são esses que precisam de estabilizar durante um tempo. E nesses, a minha experiência é que, se o espaço estiver bem desenhado para ser amigável para quem chega, e se quem lá está tiver muita competência relacional, não é tão dramático como isso. Ou seja, o que eu vejo é que quando uma pessoa com demência vai para um sítio não preparado, por exemplo, se é internado num hospital de agudos, é o drama total, não é? O síndrome confusional, gravíssimo, não sei o quê. Porque nada é habitual, nada é rotina. Agora, se ele entrar para um local onde se mantenham as rotinas dele, tenha objetos dele próximos, as caras sejam sempre as mesmas e haja comportamentos, enfim, competentes, conseguimos, em parte, ultrapassar isto. E porquê é que eu estou a frisar isto? Já existe.
já existe. E isto é importante, porque é que eu estou a frisar isto? Porque há situações, quer pelo nível de alterações comportamentais ou até às vezes psiquiátricas da pessoa com demência, quer porque o familiar está, de facto, em exaustão, em que é importante dar este período de descanso. E na demência isto é quando acontece mais, porque a demência quando é uma pessoa sozinha. Eu também tive o meu pai com demência em casa, mas eu tenho 5 irmãos. Não é? E às vezes eu tenho pessoas que não têm irmãos nenhum, estão sozinhos, e portanto é 365 dias, 24 horas por dia, de uma pessoa que pode estar o dia todo a dizer a mesma coisa, ou a exigir a mesma coisa, ou ser... Enfim, todos sabemos o que é. E que pode ser... Eu vou só contar uma história que me aconteceu há relativamente pouco tempo. Uma senhora que eu segui ao marido, o marido tinha uma demência, ela andava não sei quanto tempo a querer que ele estivesse lá no mar, e não conseguíamos interná-lo, ele recusava-se. Por sorte ou por azar, ele partiu uma perna e foi internado porque tinha partido a perna. No dia em que ele foi internado, a senhora chegou lá, esteve a falar comigo e disse: eu tenho só que ir a casa buscar umas coisas. Voltou 5 dias depois. Voltou 5 dias depois. E quando voltou, veio ter comigo e disse: olha, eu peço imensa desculpa, mas é que eu não aguentava mais. Eu precisava dormir uns dias seguidos, precisava desligar totalmente e aproveitar. E nós, às vezes, não temos a noção do nível de exaustão que estas pessoas têm. E é bom que não tenham, porque quem está exausto não presta bons cuidados, não é? Pode levar à violência. Falta o seu microfone, Rosário. Pode levar, inclusive, à violência. Há situações de maus tratos que têm por trás uma grande exaustão do cuidador. A exaustão foi, aliás, uma das grandes consequências que foi concluída num estudo feito pela União Europeia, precisamente não só esse cansaço, mas também, naturalmente, a pobreza com que vivem os cuidadores, essa exaustão, o perigo de uma depressão, que depois, em muitos casos, pode levar a comportamentos que não seriam esperados se a pessoa psicologicamente estivesse bem. Nós estamos na reta final e antes de darmos palavra a algumas das pessoas que queiram fazer alguma questão, eu lanço um desafio que lancei também no Porto. Eu sei que é muito difícil, mas porque há muita coisa a fazer e não se pode começar por todo o lado. Gostaria que nos dissessem qual é para vocês a medida mais urgente neste momento a ser implementada e que poderia começar a fazer algum tipo de diferença. Podem começar, ninguém quer, não é? Eu já respondi, é haver um plano que acompanhe a pessoa e haver aposta no domiciliário. E haver um compromisso dos ministérios que se vão deixar de territórios e que começam a tratar estas pessoas coerentemente. Para já, a implementação do Estatuto do Cuidador a todo o território. Não vale a pena inventar medidas adicionais, não vale implementar. A pena. Começaria por aqui. E gastar bem o dinheiro que existe disponível. Os tais 30 milhões de euros que acabaram ainda por não ser gastos na totalidade. Sim, Isabel. Iria por aí. Penso que fundamental é tornar este estatuto uma realidade protegida e defendida por todos e, de facto, haver aqui um equilíbrio entre o que se pede e o que se exige. Emma. Sim, já aqui falámos da questão da dificuldade de integração entre a saúde e a segurança social. Mesmo dentro da saúde, há muitas dificuldades de integração naquelas que são as respostas do setor público, privado e social. E nessa perspectiva, julgo que temos muito a fazer em termos de integração e de estabelecimento de uma rede e abertura de canais de comunicação, porque na realidade este plano tem de ser um plano integrado que envolva todos os profissionais de saúde e todos os profissionais que interagem com aquela pessoa, que têm de estar alinhados na narrativa e têm de ser capazes de contribuir para aquele plano, saber qual é que é o plano e dessa forma, no fundo, apoiar a pessoa. E, portanto, mesmo dentro da saúde não há esta integração entre estes 3 setores. E penso que seria muito importante estabelecer esses canais de comunicação e estabelecer essa partilha do plano por todos os agentes, independentemente de estarem no setor público, privado ou social. Uma partilha, no fundo, uma partilha de responsabilidades e também uma cooperação mais efetiva. Estamos neste momento, eu não, porque não seria capaz de responder às vossas dúvidas, mas os nossos convidados poderão esclarecer algumas perguntas que surjam aqui na plateia. Não sei se alguém já tem alguma pergunta preparada. Há também microfones para que nós os possamos ouvir.
Não há nenhuma pergunta. No Porto foi muito profícuo. Já há. Boa tarde, o meu nome é Marília Freire, eu sou mãe de 3 filhos. Este é um tema que me é muito próximo e ao qual eu sou muito sensível, acompanhei também. E há aqui um dado muito importante que 2 oradores falaram, que foi o partilharem o facto de serem cuidadores e que isso os facilitou. E isso consegue-se com uma estrutura que se chama família, na qual o Estado pode e deve investir, na minha opinião. A família é uma parte muito importante aqui. Como disse, tenho 3 filhos em idade escolar. Hoje em dia é polémica a disciplina de cidadania. Eu acho que era importante as crianças hoje crescerem com a noção que a família é importante, que todos nós vamos envelhecer e que vamos precisar de cuidar uns dos outros. E esta questão do envelhecimento da população é mais grave hoje do que foi há 10 anos e daqui por 20 anos ainda vai ser mais grave, porque nós temos um decréscimo populacional. Portanto, a consciencialização de que sozinhos não vamos lá, que é importante sermos mais e mais fortes. Eu não estou aqui com um discurso de nenhum tipo de tendência, mas é importante os cuidadores partilharem, é importante a família, e eu acho que isso é importante tudo. Eu não sei se toda a gente que aqui esteve presente tem noção que nós podemos passar muito rapidamente à necessidade de sermos cuidados ou cuidadores. Ninguém está livre disto. E, portanto, construir na base parece-me aqui uma solução importante a começar já. Gostava de lamentar a contribuição da autarquia de Lisboa, que é a capital do país, parece-me um trabalho muito parco, dar aqui esse dado e dar outro dado também de que essa questão que a doutora Maria do Rosário falou, que é deixarmos a nossa pessoa cuidada um mês numa instituição, é de facto algo muito difícil. E aquilo que o doutor falou de que pode haver uma série, cuidadores que são sempre os mesmos, referências, isso não existe. Eu não conheço isso e conheço várias instituições, não conheço de facto o Hospital do Mar. O Hospital do Mar também me parece não é aqui um exemplo melhor, porque a maior parte das pessoas não têm capacidade para estarem lá, onde é também muito difícil lá chegar. Mas essa ideia de que vamos pôr o nosso familiar com o seu registro, até podemos levar a nossa mobília, as referências, eu acho que eu não vejo isso a existir e contactei com várias instituições e com vários modelos. E depois é a formação dos cuidadores mesmo para os cuidados domiciliários, passa tudo por uma base de formação e nós sabemos que hoje a formação é parca. Aliás, aquilo que se exige ao cuidador informal, eu gostava muito que exigissem também aos cuidadores dos lares, não é? Em tempos de pandemia tivemos vários problemas com situações de lares que vieram a público e que, na minha opinião, não foram devidamente tratadas, desde logo pela comunicação social, que podia dar mais impacto e forçar mais a que as coisas se passassem de maneira diferente. Muito obrigada. Alguém quer dizer algum comentário assim? Obrigado pelas suas questões. Em relação à família, deixe-me dizer-lhe o seguinte: sim, temos que ter a noção de que quando as pessoas chegam aos 80, aos 90 ou aos 100, e é preciso nós termos a noção que há 15 anos havia 300 e tal centenários em Portugal e neste momento há 4.800, acho eu, 4.800 centenários. Portanto, e a partir de uma certa idade é natural que os irmãos tenham morrido, os tios e os pais, de certeza, e, portanto, a família também, ela própria muda. A minha experiência é que amor gera amor, ou seja, o que eu vejo é que casais, por exemplo, quando são com filhos, os filhos mesmo sem amor têm a obrigação cultural de lá estar. Mas, principalmente, quando são com sobrinhos, eu noto que pessoas que foram muito afetivas e muito ligadas, depois têm essa recompensa e as pessoas estão próximas. A outra questão que falou, que é evidente que o Hospital do Mar
a maioria das pessoas que lá estão ou têm subsistemas ou têm seguros. Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar ainda em Portugal, é a questão dos seguros cobrirem determinadas coisas que até este momento se têm defendido e que é importante que possam responder. Agora, não é um exemplo único. Eu acompanho muitas misericórdias. Olha, por exemplo, a Misericórdia de Ceia tem uma experiência interessantíssima porque ofereceram-lhes uma série de... As pessoas que morreram ou que estão lá, ofereceram-lhes as mobílias da sua casa e eles têm as salas do lar, por exemplo, decoradas com as mobílias dos idosos que lá estão. E, portanto, são mobílias que dizem muito àquelas pessoas e estão muito próximas das pessoas. É evidente que depois há as outras contrapartidas, mas não nos esqueçamos que há uma maioria de lares ilegais em Portugal e sobre esses ninguém pode responder, nem sequer a Segurança Social. No entanto, eu posso lhe dizer que um dos caminhos que temos que fazer, e eu não queria falar muito largo, porque eu concordo com o Rosário, que temos que apostar é nas pessoas estarem em casa e no apoio domiciliário. Mas temos que reconhecer que nós ainda não reconhecemos, desculpem a redundância, a complexidade do trabalho das ajudantes de lar. E tem que se apostar muito na formação, e nós estamos a apostar muito na formação dessas pessoas. Neste momento, sou responsável por um plano de formação que percorre o país inteiro e que tem cursos de 8 e 16 horas em terminalidade, em demência, em fragilidade geriátrica, em infecção, etc. Mas posso lhe dizer uma coisa, que é, quando eu há pouco disse que os resultados de mortalidade em Portugal foram inferiores aos da Europa e que os das misericórdias foram bastante inferiores, aí é que houve, de facto, o love care. Aí é que houve o love care. Porque eu posso lhe dizer que as auxiliares dos lares da minha misericórdia, voluntariamente, quando naquela comunidade o surto estava em pleno, voluntariamente fizeram turnos de 3 semanas. Ou seja, turnos em que ficaram 3 semanas fechadas no lar para não entrar nem sair ninguém. E conseguiram com isso, eu não digo que conseguiram elas com isso, que de facto não houvesse nenhum surto em nenhum dos lares. Portanto, isto houve um esforço enorme e não podemos menosprezar isso dessas pessoas que trabalham nos lares, não é? Não quero dizer com isto, eu concordo inteiramente com o Rosário que o caminho é o apoio domiciliário. Agora, não temos dúvidas que, apostando fortemente no apoio domiciliário, vamos continuar a ter lares. Não devemos apostar em crescerem, mas vamos ter lares. Temos é que lhes dar competências diferentes, porque vão fazer coisas diferentes daquelas que foram desenhadas. Eu também agradeço o alerta que deixa. De facto, a Câmara de Lisboa não tem ainda uma resposta completamente focada nos cuidadores informais. Temos uma resposta muito direcionada para vários grupos e as freguesias têm um papel muito, muito importante nesta proximidade com os cuidadores. De qualquer forma, estamos a iniciar um ciclo, estamos a fazer o levantamento dos dados e é a partir daqui que vamos desenhar estratégias para chegar a estes grupos. É claro que é um grupo muito importante, inclusive o setor da saúde deixa de ser uma linha no Departamento de Direitos Sociais da Câmara e passa a ter uma visibilidade muito maior e, de facto, esta preocupação também está inteiramente ligada com a questão dos cuidadores informais. É certo, ainda não fizemos muito, mas estamos a perceber o que há, o que existe, para, a partir daqui, definir estratégias. Mas sim, tem razão. Não sei se mais alguém tem uma questão para colocar ou alguma partilha a fazer, nomeadamente, por exemplo, sobre as farmácias. Há alguns farmacêuticos aqui, se querem partilhar algo dessas estratégias, muitas vezes criativas, que são dadas para responder às dúvidas, aos anseios, muitas vezes às questões que são colocadas pelos cuidadores. Como é que têm feito essa gestão? Está aqui uma senhora à minha direita, mais abaixo. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou farmacêutica comunitária há 20 anos, na zona de Sintra. A nossa realidade em Sintra, que a população é bastante envelhecida, e o que eu sinto mais falta em nível da farmácia tem a ver exatamente com aquilo que a Emma disse, o conhecimento, a partilha do conhecimento. A farmácia é privada, o Estado nunca se lembra de nós em termos de partilhar,
informação, e normalmente quem se lembra de nós são associações privadas, a Fundação HCAM, por exemplo, que nos transmite o que é que está a ser feito e nos convida para participar em atividades, e a farmácia participa. No entanto, não chega. Nós temos que ter um apoio maior das juntas, das câmaras, de outras entidades, dos lares, de serviços de apoio domiciliário, e queremos atuar com eles. E quando o utente nos chega à farmácia com dúvidas sobre o que fazer, sobre o que é que pode ter acesso, em termos de respostas, até agora não temos nada. Portanto, a pesquisa que nós fazemos é uma pesquisa privada. Nós fazemos ali na internet uma pesquisa para tentar solucionar no momento aquele problema do utente. E o que a Emma disse é a realidade, é o futuro. Temos que tentar encontrar uma integração maior de conhecimentos que os farmacêuticos e os técnicos possam partilhar aos balcões das farmácias, que são dos sítios mais visitados pelos cuidadores e as suas famílias. Tem alguma estratégia destas, das tais criativas, Olha, que queira partilhar? Eu, como fartei desta situação, concorri a um mestrado, e estou a fazer um mestrado de gerontologia social porque queria saber mais. Está na área. Eu preciso saber mais. Pronto. Mais estratégia não é. Eu só procurar a resposta no momento e pedir ajuda à Fundação HCAM, maioritariamente. E já também a preparar-se para essa fase que se espera cada vez mais difícil em Portugal, com o envelhecimento da população. Emma, quer dar alguma chega? Não, é precisamente isso. Há claramente, por parte das farmácias, uma grande vontade de fazer parte da solução, e muitas vezes aquilo que acontece é precisamente aquilo que a minha colega Sandra também referiu, que é um voluntarismo também das próprias farmácias na procura de soluções para as pessoas, porque sentem essa necessidade de dar resposta àquela pessoa em particular. Seria muito útil, e inclusivamente queria agradecer à Teva a realização destas reuniões, porque entretanto já tive um contacto do Bruno, que participou na sessão no Porto, no sentido de podermos ver eventualmente a Associação Nacional das Farmácias e a Ordem dos Farmacêuticos como é que podemos fazer chegar mais informação e de forma mais sistematizada, de modo a termos canais de referenciação mais óbvios também para os próprios farmacêuticos utilizarem. E, portanto, eu acho que esta sessão já abriu exatamente essa E onde surgir mais ideias, vamos ter fé que onde surgir mais ideias de como é que é possível irmos ajudando. São estas pequenas coisas, podemos começar por aí e depois ir abrindo esta possibilidade até a uma maior integração da informação, que, como é óbvio, seria o ideal, mas até lá há pequenas coisas que podemos ir fazendo para podermos já alinhar-nos nesta estratégia. Mais alguma questão? Alguma partilha? Boa tarde a todos. Eu acho que nos estamos também a focar um bocadinho muito que os cuidadores já têm uma idade avançada e estão a cuidar de pessoas com uma idade avançada. E nem todas as pessoas que são cuidadas têm uma idade avançada. Há pessoas com deficiências, que são crianças, e muitas das vezes os cuidadores também são novos. E deixam de ter vida para cuidar. E, tal como a doutora Rosário estava a dizer, falta pessoas que vão a casa. E há aí um grande gap, porque muitas das instituições terminam às 4, se não me engano, 4, 5 horas, e a partir dessa hora, que é quando a pessoa chega à casa do trabalho, deixa de ter acompanhamento. E com isto deixa de ter vida, deixa de ter amigos, deixa de poder ir a reuniões familiares, porque tem aquela obrigatoriedade de cuidar. E acho que falta aqui um mecanismo de... Há pessoas dispostas a cuidar, mas quem cuida nunca fica sempre na dúvida quem é que vai pôr em casa. Se é uma pessoa de confiança, se é uma pessoa que pode roubar ou não, se vai cuidar ou maltratar da pessoa. E falta-nos uma rede que nos possibilite saber se aquela pessoa é de confiança, se não é de confiança. E já que estamos numa era das novas tecnologias, não é?
por que não criar-se uma aplicação em que... Porque há realmente pessoas que estão dispostas a fazer este trabalho, mas ninguém as conhece, não é? E ninguém vai pôr em casa uma pessoa que não conhece. Por que não criar uma aplicação em que possamos avaliar, não é? Tipo um babysitting, a pessoa que vai a casa. Pronto, é aqui uma sugestão, alguém que agarre nisto e que possa desenvolver, se calhar, um projeto deste género, porque realmente faz falta, acho que faz mais falta estes cuidados em casa do que os cuidados que também fazem falta, mas os cuidadores precisam de pessoas que vão a casa por diversas razões, não é? E acho que devíamos pensar um bocadinho mais nesta situação e não pensar só que é preciso dinheiro. É preciso dinheiro, sim, mas é preciso muito mais do que isso. Muito obrigada. Eu posso só dizer que está a tocar com o dedo na ferida. Nós, na União, temos 3 unidades de grande deficiência. Uma que é o João Paulo II em Fátima, outra em Viseu e outra em Borba agora. E mudaram radicalmente nos últimos anos. Precisamente porque as pessoas passaram a ficar com os miúdos em casa, e ainda bem. Só que, enfim, apareceu esta ideia de que não é bom estar institucionalizados, vamos ficar em casa, mas depois não se deu condições às pessoas. E eu concordo inteiramente consigo, porque eu tenho várias colegas que trabalham comigo, terapeutas, enfermeiras, que têm miúdos com problemas e têm um gravíssimo problema da compatibilização com o horário de trabalho. Portanto, eu concordo consigo, a minha área não é fazer apps, mas vou tentar usar a sua ideia e acho que é uma excelente ideia. Obrigado. Boa tarde. Só outra pequena achega. Quase sempre os cuidadores formais têm uma retaguarda, pertencem a alguma empresa, a alguma IPSS, etc. Pronto. E aí já poderíamos assegurar, de alguma forma, um selo de garantia. Eu penso que estava a falar de cuidadores formais que não têm essa retaguarda, que existem, que podem dar um contributo muito efetivo, mas que, no fundo, não têm o certificado de qualidade. É um nicho a explorar, sem dúvida nenhuma. Boa noite a todos. O meu nome é Joel Costa e eu queria deixar aqui, e pegando naquilo que a Ana Sofia dizia, de apelar à criatividade e ver todos os stakeholders em volta desta mesa preocupados com a solução do problema, mas se calhar era importante pensarmos porque é que 30 milhões de euros ficaram presos no orçamento sem que eles tenham sido colocados ao cuidado ou à disponibilidade dos cuidadores, e pensar efetivamente porque é que os processos, como falavam aqui, e eu confesso que tenho poucos conhecimentos sobre esta matéria do Estatuto dos Cuidadores, porque é que o processo é de tal forma burocrático que estão 500 pessoas que tiveram acesso a isso. E, portanto, era importante refletir não só na criatividade, como é que todos vamos ajudar a resolver este problema e todos, mais ou menos proximamente, temos alguém conhecido que está nesta circunstância, mas é pensarmos estruturalmente o que é que efetivamente foi feito para que 30 milhões passem para o orçamento de 2021 ou 2022, que ainda por cima não sabemos quando é que ele vai ver a luz do dia ou não, e que como é que vamos desburocratizar os processos para que efetivamente eles fiquem acessíveis às pessoas. Obrigado. Quem quer comentar? Eu gostava só de dar uma pequena achega. Claro que os processos são muito burocráticos, mas alguma burocracia e algumas cautelas é preciso ter. Porquê? Porque a relação de cuidado é uma relação extremamente delicada. Nomeadamente, tem que ser uma relação consentida. Não é? Nós não podemos impor a nossa qualidade de cuidador a quem não quer ser cuidado por nós. E nós sabemos que temos muitas pessoas cuidadas que já não têm o discernimento suficiente para consentir ou não consentir. É preciso eu percebo que seja burocrático e que possa demorar tempo, mas temos que nos acautelar e no sentido de que quem dá esse consentimento, se a pessoa não está em condições de o fazer, seja alguém com legitimidade para. E aqui entramos num tema
que é o do regime de maior acompanhado. As pessoas que estão numa situação de capacidade diminuída têm todo o direito a ter alguém que as represente, nomeadamente para consentir na prestação de cuidados. Eu penso que não se pode abdicar da burocracia toda, não se pode abdicar dos formalismos todos, mas alguma agilização pode haver, claro. E uma última questão. Boa noite, o meu nome é Ângela Neves, sou farmacêutica e durante 2 anos fui cuidadora informal da minha filha. Eu queria, aqui acho que só a doutora Rosário é que tem o papel de ser cuidadora, não é? E eu queria dar uma perspectiva pessoal de como eu fui cuidadora. A minha filha passou 2 meses internada na maternidade Alfredo da Costa. Eu paguei 60 € por semana de estacionamento, porque entrava às 8 da manhã e saía à 1 da manhã. Teve 6 meses internada no Hospital da Estefânia. Não me era permitido o almoço, porque eu comia em 10 minutos, não era-me permitido ter o almoço, pagava o almoço. Depois pedi o estatuto ou seja, o meu IRS do ano anterior, não é? Era um IRS alto, não tive direito a nada. Pedi o apoio à deficiência em terceira pessoa, tinha direito a 2 IAs, que era 800 €. Depois, só para vocês terem uma ideia do que é isto de ser rico e ser pobre quando se tem de cuidar de alguém, não é? E a terceira situação foi os apoios de fisioterapia que eram prestados à minha filha. Eram prestados, ou seja, Portugal esquece, só há apoios a partir das crianças de 6 anos, então, porque são direcionados com as escolas, ou seja, a escolaridade obrigatória em Portugal é a partir dos 6 anos e a fisioterapia estava relacionada com o apoio às escolas. Vinha uma fisioterapeuta à minha casa que não vinha nas férias de Natal, nas férias da Páscoa, nas férias de Carnaval e durante 3 meses no verão. Todo o apoio que foi prestado à minha filha foi um apoio privado, não tive direito a nada. Infelizmente a história não acabou bem e eu voltei a trabalhar. E, portanto, só queria dar este aspecto pessoal. Eu não falo muito sobre isto, mas queria falar porque é tabu em Portugal ter-se pessoas diferentes, sejam com demência, seja com alguma deficiência, e saber o apoio que o Estado dá às pessoas. Portanto, estamos a falar de pessoas que recebem 500 € por mês. Eu não recebo 500 € por mês, não sou rica. Não é? Não posso montar um hospital de cuidados continuados. Como eu, há imensas pessoas por todo este país. E eu queria deixar este caso pessoal e desejar-vos a todos uma boa sorte. E a esperança é sempre a última a morrer. A esperança é a última a morrer. Obrigada pela sua partilha, aqui mais ou menos emocionada com a história que viveu. Custa-nos ouvir, a vocês ainda mais que lidam com estas histórias diariamente. Que respostas é que podemos dar, no caso, a esta mãe? Pois, é que está na situação mais complicada. Não é considerada pobre, por isso não tem direito a apoios sociais, mas aquilo que ela tem é manifestamente insuficiente para prestar cuidados de qualidade. E isto realmente é dramático. Coisas tão simples como estacionamento, como até a refeição. Se cabe na cabeça de alguém não ter direito à refeição. Não sei se isso ainda continua a ser assim. Isto foi há muito tempo. 2019. É inacreditável e acho que estes estudos têm que ser divulgados, tem que haver um abanão para perceber que há muita gente a descoberto. Muita gente mesmo. O que é que se pode fazer? Eu acho que é abanar e dar a conhecer testemunhos como este para ver se conseguimos impressionar quem de direito. Eu acho que é mais qualquer coisa. Eu percebo perfeitamente o que está a dizer, porque passei por uma coisa parecida com um neto meu há 2 anos. E também na Estefânia, e não sei o quê, e fisioterapia 0, e terapia da fala 0, e terapia ocupacional 0, e pronto. Eu há uns anos pedi, através da União das Misericórdias, a um senhor que é um economista galego, que é o Inácio Martins, que é um homem interessantíssimo, que fizesse um estudo precisamente sobre estas situações em Portugal. E ele dizia, e o estudo a que ele chegou foi que quem se trama mais são os que estão no meio, desculpem o termo, porque quem tem muito dinheiro, de uma maneira ou de outra, resolve a situação.
Quem tem muito pouco dinheiro, a certa altura também já está metido na máquina. E quem está no meio é que acontece estas situações. Infelizmente isto prolonga-se há demasiado tempo e principalmente com as pessoas mais novas que têm deficiências ou que têm, enfim, necessidades. E eu acho que aqui, de facto, nós deveríamos conseguir, desculpem voltar à mesma coisa, mas que os dois ministérios trabalhassem juntos. Por outro lado, eu acho que estas coisas passam muito despercebidas, só quem as vive é que as conhece. A maioria da população não dá por isso. Quer dizer, já dá por isso em relação aos velhos. Se eu perguntasse aqui nesta sala quem é que tem ou teve um tio ou um pai ou não sei o quê com Alzheimer, 80% hão de ter tido. Que cada vez vai ser mais pessoas que viveram ou conheceram alguém com Alzheimer. Agora, se eu perguntar quem é que teve um filho ou um neto ou assim, com problemas, já é mais raro. E temos que publicitar isso, temos que falar sobre isso. Fez muito bem em falar nisso agora, porque, enfim, temos aqui a audiência, mas tem que se falar nisso porque os casos são dramáticos. Eu vi no outro dia, enfim, é um caso extremo, mas aquele bebé que nasceu sem cabeça, não é sem cabeça, desculpa, sem rosto, e que tem problemas gravíssimos, e vi uma entrevista com a mãe que recebe 250 euros por mês, ou uma coisa, enfim, totalmente insignificante para o que é a despesa de tratar um miúdo daqueles, não é? É por isso que também servem estas Teva Talks, uma espécie de abanão, como dizia Rosário Zinco dos Reis, a quem agradeço a sua disponibilidade, o mesmo à Isabel Mota, ao Manuel Caldas de Almeida e também à Emma Paulina, a vossa disponibilidade, as vossas partilhas e esta partilha sobretudo de conhecimento e de alerta para aquilo que alguns destes cuidadores podem e devem fazer, mas sobretudo o que é que nós todos também podemos ir fazendo no nosso dia-a-dia. Convidamos-vos já a seguir, podem partilhar também mais algumas experiências ou até colocar algumas questões durante o cocktail que vai começar já a seguir. Obrigada. Muito boa tarde.